O capítulo começa quando Bahar e seus amigos estão conversando em seu apartamento. Ela conta que uma pessoa recomendou que ela encontrasse Sarp e falasse com ele para descobrir a verdade. Porém, ela explicou-lhe a situação e disse-lhe que ninguém sabe onde fica e que é muito difícil de encontrar. Não foi fácil responder a todas as perguntas que lhe fizeram. Bahar diz às amigas que tem certeza de que Sirin sabe onde Sarp está, ela só não quer que ele saiba, mesmo que implore. Seida e Elis apenas olham para ela muito preocupadas. Por outro lado, Sarp está trabalhando na sala do local onde mora com a família. Peril entra e diz que sente muito. Nunca foi sua intenção esconder nada disso dela e quando teve a oportunidade de ver a fotografia pensou que iria enlouquecer, estava sozinha e não sabia o que fazer. Ele sabe que ir para aquela casa foi um erro grave. Ela diz a ele que tudo aconteceu muito rápido e que ela sabia que se ele visse aquelas fotos, sua reação seria tão ruim quanto agora. Sarp pergunta se ele viu aquelas fotos naquela época e não lhe contou nada para evitar mais problemas. Peril responde que sim. Além disso, Sirin lhe disse que as fotos eram falsas. Sarp diz que ele está bem e que não é culpa dele. Peril olha para ele e pergunta se ele ainda está chateado. Sarp diz que não e continua trabalhando. Peril se levanta, olha para ele sério e sai do quarto. Ela vai até o banheiro e liga para o pai que pergunta se ela conseguiu fazer as pazes com Sarp. Peril diz que não totalmente, pois ele ainda está um pouco ressentido e acha que precisa de um tempo para sair com ela. Sua diz a ele que está tudo bem, eles podem fazer as coisas sem pressa, mas ele pode usar as crianças a seu favor, já que não pode recusar. Ambos desligam a ligação. Sirin está em seu quarto ouvindo música e Atice entra. Ela diz à filha que está muito feliz por estar contente com o pai. Sirin sorri e pergunta se ele também quer contar mais alguma coisa. Atice pergunta muito seriamente se ele gastou todo o dinheiro que economizou para Bahar. Sirin diz que não sabe. Talvez quisesse pegar um pouco e gastar. Talvez ele tenha pensado que iria devolvê-lo só porque fez as pazes com o pai. No entanto, a única coisa que ele prometeu ao pai foi nunca mais ver Su e pronto. Decepcionada, Atice diz que está tudo bem e sai da sala. Sirin não consegue fazer nada além de sorrir. No dia seguinte, quando Sarp acorda vê que Peril está sentado ao lado dele com um de seus filhos, cumprimenta seu bebê e Peril lhe diz que é inevitável se preocupar com seus filhos, Ali e Omer. Ele os vê trancados em casa sem poder sair para conhecer mais crianças. Ela está preocupada com o desenvolvimento deles, pois deseja que sejam crianças normais. Ela pergunta se podem tirá-los de casa só uma vez, podem levá-los para um lugar lindo e ela não acha perigoso já que nem todo mundo os conhece. Você pode levá-los para uma fazenda e compartilhá-los com os animais, isso seria bom para eles. Sarp diz a ele que gosta da ideia de animais. Quando era criança queria ter um cavalo, mas com o tempo você esquece disso e mesmo quando tinha dinheiro não comprou porque se esqueceu dos sonhos. Peril sorri e diz que amanhã eles podem passear, mas se ele achar que é perigoso eles não irão. Sarp diz a ele que se eles forem ao Irã, Peril sorri e diz que então ele sairá e pedirá café da manhã para todos. Ela sai da sala e pede à funcionária que prepare o café da manhã para as crianças, mas a funcionária avisa que elas acordaram cedo e já comeram. Peril pede que sempre que eles acordarem ela tenha que ligar porque quer que tomem café na presença da mãe. A funcionária diz que ela está bem e vai embora. Peril manda uma mensagem de texto para o pai avisando que já acertou as coisas com Sarp e que de agora em diante tudo depende dele. Sarp liga para Munir e diz que precisa lhe pedir um favor, mas primeiro pergunta se ele já encontrou a casa que pediu para Bahar e seus filhos. Bahar está andando pelo bairro e vê Arif na cafeteria. Bahar decide entrar e pergunta como ele se sente. Arif responde que está melhor. Bahar conta que foi à loja onde procuram funcionários e quando falou com o proprietário ele disse onde morava, disse-lhe que conhecia Arif. Arif pergunta a que loja ela está se referindo e Bahar diz que é a loja de vestidos de noiva. Arif diz que conhecia o proprietário e pergunta se ainda é cedo para procurar emprego. Bahar diz que ele se sente melhor e precisa disso. Ela conta que estava pensando que ele poderia ajudá-la a conseguir o emprego, já que há muitos candidatos para o cargo e com a ajuda dele seria mais fácil. Arif pede que ela fale primeiro com o doutor, e se ela disser que pode trabalhar, ele falará com o dono da loja.
Bahar diz que ela está bem e se vira, mas Arif a interrompe e pergunta se ela teve notícias de Sarp. Bahar diz que não. Arif pede que ela não o entenda mal, pois ele não quer recuperá-la. Mesmo que outra pessoa ocupe seu coração, ele não permitirá que machuquem ela ou seus filhos e por isso perguntou. Bahar, infelizmente, diz que está tudo bem e sai do refeitório. Ela recebe uma mensagem de texto que a deixa perplexa e em estado de choque. Ela se senta na entrada do prédio. Arif percebe isso e caminha em direção a ela. Ele pergunta se ela está bem e Bahar diz que sim. Ela ficou entusiasmada com o trabalho. Arif a ajuda a se levantar e a leva até a porta de seu apartamento. Ele pergunta se ela ficará bem e Bahar, chocado, diz que acabou de receber uma mensagem de Sarp dizendo que ele precisa vê-la imediatamente. Por isso ele teve que se sentar e começou a tremer de medo. Mas felizmente ele estava lá e a ajudou como sempre fez. Arif não fala nada. Bahar deixa cair as chaves e tenta pegá-las, mas ela pede que ele não o faça, pois não quer continuar dependendo da ajuda dele. Ele sempre esteve ao seu lado, mas ela não lhe pagou o mesmo e o tratou muito mal. Agora ele tinha que pedir ajuda deles para conseguir o emprego. Ela diz a ele que não sabe quando se tornou essa mulher inútil e egoísta. Ele precisa voltar a ser como era antes. Bahar diz que é melhor não ajudá-lo mais no trabalho. Ela não quer receber nada dele porque não merece e sente muito por tê-lo magoado tanto. Arif apenas diz que ele não deve se preocupar, porque ele vai ficar bem. Ele vai embora e Bahar fica chorando. De manhã, Bahar sai do quarto e Elis pergunta se ela não quer se maquiar ou se preparar para sair. Bahar diz a ele que não é um encontro e que ele sairá em alguns minutos. E Elis diz a ela que é muito emocionante reencontrar o marido. Seida diz a ele que não acha isso emocionante. Ela está cercada por homens armados, 2 crianças tristes e uma mulher que sacrificou tudo para sobreviver. Isso não é romântico. E Elis pede que ele não seja pessimista. Seida diz que a única coisa boa que Bahar pode ter em sua vida é Arif, nada mais. Então Seida olha para Bahar e diz que pelo menos ela irá saber a verdade sobre tudo o que aconteceu com o pai de seus filhos, então está tudo bem. Seida pede que ele ouça Sarp com o cérebro e não com o coração. Além disso, ela deve se perguntar se esse homem é o homem certo para ela. Bahar pergunta o que ela quer dizer e Seida diz que algumas mulheres acreditam no que querem acreditar porque isso é a coisa mais simples. Bahar diz que ela não é assim, e Elis pede para ela ficar quieta. Poucas horas depois, vemos um homem saindo de uma van em frente à escola Nizam e Doru. Ele confere as fotos das 2 crianças no celular e espera que elas saiam. Ao mesmo tempo, Bahar está entrando em um hotel luxuoso, pois é o local de seu encontro com Sarp. Um homem ele a recebe e pede que ela se sente. Quando o Sr. Sarp chega em 1 minuto, Bahar agradece e se senta para esperar. Na escola, o homem reconhece Nisa enquanto ele brinca e diz que é amigo de seu pai, Sarp. Mas ele não pode contar a ninguém. Nizam se emociona e o homem pede que ela vá procurar o irmão para que ela vá com ele, mas tome cuidado para que ninguém descubra. Nizam corre alegremente até seu irmão e lhe conta que um amigo de seu pai foi procurá-los e que eles devem ir com ele. Os 2 correm de volta para o homem e os 3 saem da escola. Sarp e sua família estão se preparando para partir. Peril avisa que segundo Munir é melhor ele descer 5 minutos depois deles por segurança. Sarp diz que está tudo bem e Peril sai do apartamento com a funcionária e seus filhos. Bahar está no saguão do mesmo hotel onde Sarp e sua família estão hospedados. Ela ainda está na sala de espera e sem que ela perceba, Munir senta atrás dela, pede para ela não se virar e apenas ouvir o que ele tem a dizer. O confuso Bahar fica parado e Munir diz a ela que sabe que o nome dela é Bahar. Seus filhos são Nizam e Doruk. Ela foi casada com Sarp e ele sabe onde ela mora. Seus vizinhos são Seida e Elis. Sua mãe é Atice, seu padrasto é Enver, sua irmã é Sirin e seu ex-noivo é Arif. Bahar pergunta quem ele é e o que quer dela. Munir diz a ele que eles estão com seus filhos e se ele não fizer o que lhe mandam, nunca mais os verá. Munir o passa até um telefone onde há uma videochamada com as crianças. Eles ficam muito entusiasmados e avisam a mãe que vão ver o pai. Bahar pergunta onde eles estão e Nizam diz que eles estão em um carro elegante e bonito. Um amigo de seu pai os está levando para conhecê-lo. Munir ordena que ele desligue agora. Bahar, quase chorando, diz aos filhos que os ama e dá o celular para Munir.
Ela chorando pede que ele não machuque seus filhos. Ela fará tudo o que você pedir a ela. Munir diz a ele que se ele obedecer nada acontecerá com eles. Munir manda que ela olhe para frente. Há uma mulher vestindo um casaco preto e ela está acompanhada de 2 crianças. Ele pergunta se ela sabe quem são aqueles pequeninos. Bahar responde que não. Munir confessa que esta mulher é esposa de Sark e ele não está mentindo para ele. Bahar fica chocado. Munir diz a ela que está mostrando quem Sarp realmente é. Uma das crianças se aproxima de Bahar e ela o olha chocada. Peril pega o filho e pede desculpas se ele a incomodou, depois volta para onde estava. Bahar se lembra de quando viu Peril na escola. Munir conta que o menino que se aproximou se chama Ali e ele tem um gêmeo chamado Omer. Bahar percebe Sarp saindo do elevador e abraça um de seus filhos, depois diz à esposa que eles podem ir embora agora. Munir diz a Bahar que, como ele pode ver, Sarp tem uma família com aquela mulher. Bahar se levanta e chora enquanto Sarp sai do hotel com sua família. Munir pega seu braço para impedi-la e sussurra em seu ouvido que se ela quiser ver seus filhos novamente terá que ficar em silêncio, porque Sarp não pode salvá-los. Bahar está apavorado. Enquanto isso, Sarp conta a Peril porque estou esperando por ele no saguão e não no carro. Ele não percebe que isso era um risco? Peril sorrindo diz que ele tem razão e que sente muito. Sarp pergunta do que ele está rindo e Peril diz de nada e todos entram no carro. Bahar observa o carro se afastar e pergunta a Munir onde estão seus filhos. Ele ordena que ela espere 5 minutos ali sem se virar para olhar. Uma van preta virá buscá-la e a levará até os filhos. Bahar, trêmulo, pergunta se ele não a está traindo e Munir diz que ele não tem escolha a não ser confiar. Ele pede que ela lhe dê seu telefone e ordena que ela nunca mais volte àquele hotel. Bahar acena com a cabeça e Munir sai rapidamente. Por outro lado, vemos Arif na entrada do refeitório. Ele vê uma van preta parada na rua e recebe uma ligação de Enver, que está sendo atendido em uma delegacia. Ele pergunta se ela foi buscar as crianças na escola. Arif diz que não e pergunta o que aconteceu. Enver chateado conta que as crianças desapareceram da escola e ninguém sabe onde estão. Além disso, Bahar está com o telefone desligado. Arif vê Nizam e Doruk saírem do caminhão com alguns brinquedos e correrem em sua direção perguntando sobre o pai. Arif conta a Enver que as crianças acabaram de chegar ao bairro e um caminhão as trouxe. Enver continua perguntando, muito confuso, mas Arif pede que ele saia da delegacia e diga que foi um mal-entendido. Aí ele desliga a ligação, os filhos ficam perguntando pelo pai, mas Arif pede silêncio e pergunta quem era o dono daquele caminhão. Nizam conta que um amigo de seu pai veio buscá-los na escola e prometeu levá-los ao pai. Eles também compraram brinquedos e sorvetes. Um Arif assustado pede que entre no refeitório e pensa. Na delegacia, Enver diz ao policial que foi um mal-entendido e que ele lamenta ter perdido tempo. As crianças já apareceram porque um conhecido foi buscá-las. O policial diz que estão bem. No hotel Bahar ainda está muito chocada. Ela olha para um relógio e então percebe que uma van estaciona em frente ao hotel e uma porta se abre. Ela caminha em direção à saída e entra. Bahar pergunta ao motorista se ele a levará até os filhos, mas o homem fecha automaticamente o espaço entre a cabine e a traseira do carro. Bahar, chorando, implora que ele diga a ela se seus filhos estão bem e fica muito preocupado, rezando para que seus filhos estejam bem. Arif dá algo para as crianças comerem. Peyami chega com seus homens e pergunta o que aconteceu. Arif sai e diz que sente que haverá problemas, deve dizer a seus homens para estarem atentos e se dispersarem. Peyami diz que está tudo bem e diz a seus homens para ficarem de olho na vizinhança e não permitirem que estranhos entrem ou se aproximem. Doruk pergunta a Arif se seu pai virá mais tarde. Arif apenas diz que não sabe. Nesse momento, Seida sai do prédio e Arif pergunta se ela sabe onde está Bahar. Seida diz a ele que não está em casa e pergunta se ele não sabe por que ela não voltou. Arif apenas diz que os filhos estão lá com ele. Seida olha para eles e pergunta o que está acontecendo. A van que transportava Bahar para em uma rua do bairro onde ela mora e o motorista lhe devolve o celular. Bahar desce e o carro vai embora. Ela começa a correr em direção à sua casa chorando e gritando pelos filhos. Quando Bahar a vê diz a Arif que ela vai morrer porque alguns homens levaram seus filhos. Arif pede que ele se acalme e olhe para o refeitório.
Bahar corre para abraçar os filhos e pergunta se eles estão bem e se não fizeram nada com eles. Seida avisa que os filhos estão bem e Bahar continua abraçando-os enquanto chora. Os filhos ficam perguntando a que horas o pai vai chegar, mas Arif pede que subam para casa com a mãe. Todos sobem para acompanhar Bahar e Arif avisa ele pede ao pai para cuidar do refeitório. Yusuf pergunta a Peyami por que eles estão vigiando a vizinhança, se ele não precisa trabalhar. Peyami diz a ele que está é sua prioridade agora e que ele está retribuindo um favor importante. Yusuf entra no refeitório, vê os brinquedos sobre a mesa e apenas diz que com certeza este é um problema novo. Enver está andando um pouco agitado e liga para a esposa. O venerável velho pede-lhe que vá agora à casa de Bahar e eles se encontrarão lá em alguns minutos. Ati se pergunta se algo de ruim aconteceu com sua filha ou se Sarp tem algo a ver com isso. Enver diz a ela para ignorar o que aconteceu, mas eles deveriam se encontrar na casa de Bahar. Ati se diz que está bem e desliga. Sirin pergunta à mãe o que aconteceu, mas Ati se não diz nada e se prepara para ir embora. Todos tentam acalmar Bahar. Seus filhos perguntam se ele está triste, mas Bahar diz que ficou com muito medo. Ela pergunta a Nissan quem e como ele o tirou da escola. Nizam conta que um homem a chamou pelo nome, se apresentou como amigo de seu pai e pediu que fossem com ele ver seu pai. Bahar fica bravo e conta à filha que já lhe disse muitas vezes que ela não precisa ouvir estranhos. Ela sempre disse isso a ele e ele fica surpreso por ela nem ter conseguido contar aos professores. Além disso, ele também tirou o irmão da escola e eles entraram no carro com um estranho, no qual ele estava pensando. Bahar grita bem alto com Nizam, dizendo-lhe o que teria acontecido se eles tivessem sido sequestrados e feito algo com eles, quem os teria salvado. Nizam fica apavorada e com lágrimas nos olhos ela e o irmão ficam ao lado de Arif, que pede que ela se acalme. Seida pega Doruk nos braços. Arif conta a Nizam que sua mãe está assustada e por isso ela fala assim com ele. Seida diz a eles que sua mãe está chateada com a ideia de alguém os machucar. Ela diz que vai levá-los para o quarto e deixar Bahar se acalmar. Seida se senta na cama com as crianças e Nizam conta que aquele homem mencionou seu pai e ela acreditou nele. Seida conta que sua mãe só estava chateada, mas eles sabem que ela não costuma gritar assim. Nizam pergunta se é mentira que aquele homem fosse amigo de seu pai. Seida responde que não. Doruk conta a ela que lhes deu brinquedos e sorvete e disse que seu pai Sarp os enviou. Deve ter sido mentira. Seida pede que eles se deitem e tentem descansar. Arif e Bahar estão sentados na sala enquanto Seida está com as crianças na sala. Bahar pergunta a Arif o que ele se tornou. Ela nem se reconhece, pois a vida a levou a se tornar alguém que ela não conhece e ela não gosta de fazer nada disso. Arif diz a ele que ela é uma mulher que já passou por muita coisa, mas Bahar o interrompe e diz que Enver disse a ela que tudo o que acontece é sempre por um motivo, mas ela está cansada e prestes a desistir. Arif diz a ela que sabe qual é o problema e que ela está cansada de ser a mulher perfeita. Porém, a perfeição não existe e se você cair deve se levantar. Bahar diz que então ele precisa ter forças para se levantar e seguir em frente. Nesse momento Seida sai da sala e se senta ao lado de Bahar. Quem conta que o encontro que ela teve com Sarp foi mentira e eles nunca se falaram. O lugar que ela foi é o hotel onde ele está hospedado e as mesmas pessoas que a convocaram foram as que sequestraram seus filhos também e o que queriam era mostrar a ela que Sarp tem esposa e 2 filhos. Um homem atrás dela ameaçou machucar as crianças se ela não fizesse o que ele ordenou, e ela apenas ficou em silêncio enquanto observava Sarp partir com sua esposa e filhos felizes. Seida diz a ele que deve ter sido horrível viver aquele momento e suportar ver Sarp daquele jeito. Bahar conta que naquele momento ele não se importava com Sarp, achava que ele era a maior dor de sua vida, mas descobriu que o perigo dos filhos o machucava muito mais. E o pior de tudo é que existem pessoas com situações parecidas e não conseguem fazer nada além de resistir. Seida também chora ao ouvir isso e Bahar diz que ela simplesmente não teria forças para viver sem os filhos. Felizmente eles foram devolvidos em segurança. É por isso que ele não se importa com Sarp e sua esposa e pode abandoná-lo pelos filhos. A porta toca e Arif abre. E Elis entra e ao vê-lo chorando pergunta o que aconteceu agora. Bahar apenas avisa que Seida vai explicar para ele e vai para o quarto com os filhos que já estão acordados. Bahar se senta na cama e pede desculpas aos filhos por gritar assim com eles.
Doruk se levanta e abraça a mãe, enquanto Nizam apenas olha para ela. Bahar conta à filha que o homem que veio buscá-los na escola não tem nada a ver com Sarp e por isso ela ficou tão assustada e gritou com eles. Nizam pergunta quem era o homem então e Bahar responde que a única coisa que ele o que ela sabe é que não teve boas intenções e os tirou da escola para assustá-la. Doruk pergunta o que aconteceu com seu pai. Bahar diz a eles que Sarp tem assuntos para resolver e não veio até que resolvam alguns problemas. Nizam pergunta se ele está saindo com seus outros filhos. Bahar fica chocado ao ouvir a filha e apenas diz que o pai sente muita falta deles. Doruk pergunta o que eles querem dizer e Nizam diz que eles têm outros 2 irmãos. Doruk diz que isso é impossível. Bahar tenta sorrir e seu filho explica que a esposa de seu pai se chama Peril e os 2 têm 2 irmãos gêmeos. Ela derrama algumas lágrimas e diz sorrindo que eles são adoráveis e que ela acabou de conhecê-los. Doruk pergunta quais são os nomes de seus irmãos. Bahar diz a ele que seus nomes são Ali e Omer. Doruk também pergunta se algum dia eles irão visitá-los, e Bahar diz que quando seu pai vier em casa eles vão perguntar isso. Nizam fala sério e pergunta à mãe que se o pai dela for casado com outra mulher, ela foi abandonada. Bahar responde que a única coisa que importa para eles são seus filhos e é hora de eles deixarem o assunto de lado e encontrarem um motivo para rir hoje. Alguns segundos depois, vemos os amigos de Bahar na sala. Eles ouvem as risadas de Nizam e Doruk vindo da sala e sorriem sabendo que afinal encontraram um motivo para serem felizes. E eles abre a porta e quando abre vemos Enver com um ferimento na cabeça. A Tice também vem atrás dele e pergunta o que aconteceu com ele. Ele conta a ela que caiu enquanto corria. Enver, um pouco agitado, entra no apartamento e pergunta como estão Bahar e as crianças. Seida pede que ele ouça as risadas e eles dizem que estão bem. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!